Batedeira no peito, cansaço constante e desmaios repentinos sem motivos aparentes são alguns dos sintomas das arritmias cardíacas. Patologia que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e é responsável pela morte súbita de mais de 320 mil pessoas todos os anos. Por esses motivos, a doença tem atenção especial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que promove na próxima semana, a partir do dia 12 de novembro, ações educativas em pelo menos 25 cidades do país, com o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico e tratamento das arritmias. Sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Luciana Armaganian, cardiologista especialista em arritmias e coordenadora nacional da campanha. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora, para começar essa nossa conversa, o que é uma arritmia cardíaca? Como que a gente consegue identificar isso? Bom, como o próprio nome diz, a arritmia significa fora do ritmo, né? Um ritmo cardíaco normal é aquele que bate regularmente numa frequência cardíaca, geralmente entre 50 e 100 batimentos por minuto. Então, a gente chama de bradicardia quando essa frequência está mais lenta do que o normal e taquicardia quando a frequência cardíaca é mais alta do que o esperado. Lógico que algumas condições clínicas podem cursar com aumento ou redução da frequência cardíaca de uma forma não patológica, né, de uma forma fisiológica. Por exemplo, situações como febre, atividade física, ansiedade, podem normalmente elevar a frequência cardíaca, como, por exemplo, atletas podem ter uma frequência cardíaca mais baixa e isso não obrigatoriamente significa uma doença. Mas a gente considera a arritmia quando o ritmo está irregular ou quando ele está abaixo ou acima da frequência esperada para condições normais. E doutora, a pessoa já nasce com uma predisposição a isso ou qualquer pessoa pode desenvolver, digamos assim, a arritmia? Qualquer indivíduo pode apresentar arritmia durante a vida. Existem algumas formas de arritmia que são geneticamente transmitidas, né? Então, indivíduos que nascem com algumas formas específicas de arritmia. Mas muitas delas se desenvolvem com o passar dos anos. Em algumas formas, por exemplo, existe um ritmo que se chama fibrilação atrial, que é uma arritmia bastante comum na prática clínica do consultório médico, que é uma arritmia que tende a aparecer mais frequentemente com o passar da idade. Para você ter uma ideia, abaixo de 65 anos, 1% da população tem fibrilação atrial. E acima dos 80 anos, isso aumenta para mais de 10%, ou seja, 1 em cada 10 indivíduos mais idosos desenvolve fibrilação atrial em algum momento. Então, ela pode acometer mesmo populações que não têm nenhuma doença cardíaca subjacente, pode acometer crianças, pode acometer idosos. Ela pode levar ao óbito, né, doutora? Pode. Essa é a grande preocupação da arritmia. Algumas formas de arritmia são potencialmente fatais. Muitas delas são leves, né? Então, a arritmia é um nome bastante amplo, vai desde algo muitas vezes diagnosticado num exame de rotina e sem muita relevância clínica, até uma forma mais grave que pode realmente resultar em óbito. Doutora, até peço desculpas pela minha pergunta, não sei se eu estou sendo um pouco ingênuo, mas assim, a arritmia e o infarto têm alguma ligação? Um pode levar ao outro? São coisas diferentes, né? O coração, ele funciona como uma bomba. Uhum. Vamos imaginar que qualquer bomba depende de um sistema elétrico, depende de uma hidráulica e depende de uma mecânica, né? Então, a gente tem a parte mecânica nada mais é do que a musculatura do coração, que tem que relaxar para receber sangue e depois contrair para mandar esse sangue para frente. A hidráulica são as coronárias, os vasos que trazem sangue para o coração. E a parte elétrica é a eletricidade do coração, né? As arritmias se referem ao problema elétrico do coração. O infarto geralmente se dá por obstrução nos vasos do coração, né, nas coronárias, que são os vasos que trazem sangue para a musculatura do coração. Então, a arritmia não leva infarto, mas a principal causa de morte súbita é por arritmias, né, uma forma de arritmia que a gente chama fibrilação ventricular, no qual o coração fica totalmente descompassado e não consegue mandar sangue para o cérebro e para qualquer outra parte do organismo. E, na maioria das vezes, essa fibrilação ventricular ela é uma consequência de um infarto, né? Então, eles têm ligação entre eles, né? Mas são coisas diferentes. Mas, lógico, o infarto pode cursar com uma arritmia. Doutor, e para o ouvinte da Jovem Pan, né, que está nos escutando agora, quais são esses primeiros sintomas que a pessoa percebe e assim que ela percebe que está tendo um ataque,
O que ela pode fazer, o que ela deve fazer, procurar um médico imediatamente? Como que funciona? A arritmia geralmente ela se manifesta como palpitações, muitas vezes batedeiras, um cansaço fácil. Então, um indivíduo que não tinha sintomas passa a ser intolerante ao esforço. Muitas vezes tonturas pode ser uma forma de apresentação de uma arritmia ou mesmo um desmaio, né? Então, frente a essas situações, é muito importante que o indivíduo procure o médico para que seja feita uma avaliação mais específica. E nesse caso, procurando o médico e dependendo, obviamente, da avaliação, como que se forma o tratamento com relação a essa arritmia, doutora? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. O médico, com alguns exames, lógico, um exame clínico bem feito inicialmente, um exame físico bem detalhado, muitas vezes lança-se mão de alguns exames subsidiários, então um eletrocardiograma, enfim, alguns exames podem ser necessários para que o médico consiga definir melhor que tipo de arritmia que está presente, se é uma arritmia mais grave ou não, e aí sim instituir o tratamento. Não existe um tratamento específico, mas de forma geral a gente tem medicamentos antiarrítmicos que muitas vezes são indicados. Hoje em dia nós temos alguns procedimentos mais intervencionistas, então existe um procedimento que se chama ablação, no qual a gente tem a possibilidade de cauterizar focos de arritmias, né, por meio de cateterismo. É algo bastante específico e logicamente indicado para cada caso. Mas existem diversas opções. Ou quando há uma bradicardia, por exemplo, a frequência é muito baixa, pode eventualmente necessitar um marca-passo ou um desfibrilador. Então depende muito de cada caso, mas o tratamento aí é bastante variado. O próximo dia 12 é celebrado o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, né? Como que vai ser feita essa campanha de vocês? Como que ela vai funcionar? E qual que é a importância dessa campanha para os ouvintes, enfim, para todo mundo? Dados esses números bastante dramáticos que você mesmo comentou, né? São quase 20 milhões de brasileiros portadores de arritmias e uma elevada taxa de mortalidade súbita anual. Há 13 anos já a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas vem promovendo a campanha Coração na Batida Certa, que é uma campanha que tem como marco o Dia Nacional de Prevenção às Arritmias e Morte Súbita, que é celebrado no dia 11 de novembro. Nesse dia são feitas diversas palestras, medição de pulso, medição de pressão e o treinamento de manobras de reanimação cardíaca e uso do desfibrilador externo. Então, indivíduos leigos são orientados quanto essas ações educativas, né? A ação ela é feita em diversas regiões, em praças, em shoppings, em hospitais, em parques. E nesse ano nós esperamos aí 25 cidades em todo o país realizando a ação. E qualquer pessoa pode participar, né? Sem dúvida. A ação ela é realizada por médicos voluntários e profissionais aliados à SOBRAC, e o objetivo é exatamente esse, é que ele seja aberto para leigos, né, que sobre a importância do diagnóstico de arritmia, prevenção, tratamento e também aí treinamento quanto a como agir em um caso de uma parada cardíaca, né? Isso é uma coisa que é uma preocupação muito grande. Infelizmente, pequena parcela da população sabe como agir frente a uma vítima de parada cardíaca, e esse é um dos objetivos da campanha, né? A gente vem ao longo do ano realizando também algumas ações em escolas, né, em crianças de 13, 14 anos, a fim de orientar, né, as crianças a saber agir numa situação como essa. Lembrando que mais de 50% de todos os óbitos acontecem em casa, né, antes de chegar no hospital. Daí, então, a importância de treinar a população a ficar atenta e saber agir no momento. Perfeito. Essa foi a conversa com a doutora Luciana Armaganian, cardiologista especialista em arritmias e coordenadora nacional da campanha. Muito obrigado pela conversa e por esclarecer sobre esse assunto, né, que é tão importante para todo mundo e principalmente para os nossos ouvintes. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Até logo.